vetores. Olha, para quem não assistiu a aula anterior, vai estar na descrição aqui do vídeo, na parte de cima, falando um pouco do que são características de grandezas escalares e vetoriais. É muito bom vocês darem uma olhada para que nós venhamos para o próximo assunto. Quem assistiu, segue comigo aí. Ó. É o seguinte, vetores. Vetor é um ente matemático que representa o conjunto dos segmentos orientados da reta. Ou seja, o vetor é caracterizado o quê? Pela uma seta, ok? E essa seta tem características de módulo, direção e sentido. Não esqueça nunca, todo vetor tem que ter um módulo, direção e sentido. E elas estão definidas em grandezas vetoriais. O que seriam essas grandezas vetoriais? São grandezas definidas por módulo, direção e sentido. Exemplo, velocidade, força, impulso e etc. Ou seja, tudo aquilo que dá uma ideia de movimento, de deslocamento, é caracterizado o quê? Como vetor. Mas o que seria essa diferença de módulo, direção e sentido? Módulo tem a ver com tamanho, ou seja, a parte numérica que vai estar associada. Nesse caso aqui do vetor, seria o quê? Esse tamanho aqui. Direção já tem a ver o quê? Com a reta. Esta reta aqui, ó. Que ela pode ser horizontal, vertical ou até mesmo inclinada. E agora vem a questão do sentido. O sentido de um vetor pode ser da direita para a esquerda, esquerda para a direita. Podemos analisar a questão mesmo das coordenadas cartesianas, como norte, sul, sul, norte, leste, oeste. Então, isso aqui caracteriza o vetor: módulo, direção e sentido. Agora é o seguinte, ó, vamos analisar os vetores de uma forma mais aprofundada, ou seja, quando nós podemos ver o que é a resultante vetorial desse vetor. Lembrando, não esquece nunca, a vetor tem que ter módulo, direção e sentido. Agora, como é caracterizada essa resultante vetorial? A resultante vetorial dos vetores é o efeito que resulta no corpo devido à ação simultânea de várias forças. O que seria isso? Ó? Eu tenho dois vetores associados, e nesse caso aqui eu tenho aqui, ó, um vetor A e um vetor B. Se essa grandeza for de mesmo sentido, lembrando, ó, sentido, se elas estiverem no mesmo sentido, e nesse caso também na mesma direção, o que é que vai ocorrer? O vetor resultante delas, o vetor resultante vai ser a soma do vetor A mais o vetor B. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que eu tenho um vetor 3, de 3 unidades, e eu tenho outro aqui, vetor de 6 unidades. Qual que vai ser o vetor resultante disso aqui? Ó? O vetor resultante vai ser a soma desses dois vetores. Lembrando, eles têm que estar o quê? No mesmo sentido. Então, ó, a resultante vai ser 3 mais 6 é igual a 9. É como se esses vetores acabassem o quê? Se unindo. O de 3 mais o vetor de 6. Que no seu total vai dar quanto? 9. Então, essa é a caracterização da resultante vetorial quando as grandezas forem de mesmo sentido. Agora sim, mas Gabriel, e quando essas grandezas vetoriais forem em sentidos opostos, o que nós vamos fazer? Segue a dica aqui. Ó. Nesse caso aqui eu tenho o vetor A em um sentido e o vetor B no outro sentido. Se eu tenho dois sentidos opostos, elas vão querer diminuir essa intensidade entre elas. Então, ó, tem um esquemazinho agora que eu vou ensinar para vocês, quase nenhum livro nenhum tem, dizendo isso aqui. Ó. Questão de vetor, ó, orientação. Quando eu assumo que o vetor está vindo para esse lado, eu digo que é positivo. Para cima, positivo. Para o outro lado, negativo. E para baixo, negativo. Se ligou? Positivo, positivo, negativo, negativo. E para o céu é bom e para o inferno é ruim. Se liga nisso aí, ó. Então é o seguinte, a grandeza em sentidos opostos. Nesse caso aqui eu tenho o vetor A e vetor B. A resultante entre elas vai ser o quê? O vetor A menos o vetor B. Então é assim que é caracterizada essa grandeza vetorial quando os sentidos são opostos. Um exemplo,
eu tenho aqui ó, um vetor para cá de 9 unidades e um vetor oposto a ele de 8 unidades. Primeira coisa, qual vai ser a orientação que vai ganhar? A de 9 ou a de 8? A que tem mais intensidade é o que? É a de 9. Então já sei que vai ser um vetor para onde? Para cá, ó. E agora, como é um menos o outro, então o resultante entre elas vai ser 9 menos 8. Então a resultante vai ser o quê? 1. Ou seja, um vetor de tamanho de uma unidade. Tá de boa, né? Mesmo sentido, soma, sentido contrário, subtrai. Perfeito. Agora é o seguinte, ó. Quando esses vetores aparecerem em grandezas perpendiculares, e agora, quando aparecerem de forma perpendicular, o que é que nós vamos fazer? Ó? Eu tenho o vetor A e tenho o vetor B. Então, preste atenção aqui, ó. Eu tenho o vetor A e tenho o vetor B. Se eu puxar esse vetor, ó, para cima e para o outro lado, o que vai acontecer, ó? Vai ocorrer uma certa inclinação. Se ligou? Essa inclinação agora que vai ser dada pela regra do paralelogramo, que diz o seguinte, ó, vai sair um vetor resultante daqui desse meio. Isso aqui a gente pode triangular, ó, da seguinte forma. Isso aqui acaba gerando o quê? Um triângulo. Então nós podemos usar aquela fórmula lá de Pitágoras. Então vê o seguinte, ó, que r ao quadrado é igual a a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, aí vocês lembraram, ó, r ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu tenho dois vetores, vou chamar um de 3 e outro 4. Se eles são perpendiculares, vai sair um resultante da onde? Daqui do meio. Então, vou usar o teorema de Pitágoras agora, vai ficar, ó, r ao quadrado igual 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Agora ficou fácil, ó. R ao quadrado igual, quanto é 4 ao quadrado? 4 vezes 4, 16, mais 3 ao quadrado, isso, 9. Então, r ao quadrado igual 16 mais 9, 25. Como eu quero tirar isso ao quadrado aqui, vou transformar o quê? Em raiz. Então, r é igual a raiz de 25. Qual a raiz de 25? 5, acertou. Então é o seguinte, ó, o resultante aqui que vai sair dessa junção das grandezas perpendiculares vai ser o quê? 5 unidades. Então, repara que é tudo fácil. Tira um print aí, tira a foto ou copia. Respira um pouquinho, vamos meditar. Agora é o seguinte, a melhor parte agora. Vamos para o exercício. Ó. Determine com base na ilustração a força resultante. Gabriel, é o seguinte, como é que vamos resolver isso aqui? Ó? Eu tenho 3 vetores, esse daqui está na mesma direção e aqui está em direção diferentes. Esse aqui em sentidos opostos. Como é que vamos resolver isso aqui? Ó? Primeira parte, vamos pegar os vetores que estão na mesma direção. Nesse caso aqui eu tenho 60 e o 20, mas só que estão em sentidos o quê? Opostos. Como eles estão em sentidos opostos, então vai ocorrer o quê? Uma subtração. Então vamos fazer, ó, 60 menos 20 é igual a 40. Então eu tenho um vetor para cá positivo de quanto? 40. Então vai ficar um vetor para cá de 40. E vamos juntar a origem do que tem aqui embaixo, que é de quanto? 30 newtons. Quando agora eles estão em formatos o quê? Perpendiculares. Então, quando eles estão em formatos perpendiculares, o que é que ocorre? Eu aplico o quê? Pitágoras. Aí ficou de boa, ficou muito fácil. Ou seja, vai sair uma resultante desse ponto aqui, ó. Então vai ficar, ó, r ao quadrado igual 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado. E aí vem, ó, presta atenção, se ligou? Ó, primeiro, ajustamos a questão que eles estavam aqui na mesma direção, só que o sentido estava o que? Oposto. Subtraímos, então, como era 40 positivo, veio para cá. Juntei com a extremidade de 30 e fiz agora o que? Pitágoras. Então, r ao quadrado é igual 40 ao quadrado, 1.600. 30 ao quadrado é igual a 900.
Agora é só somar, ó, r ao quadrado igual a 2.500. Só que esse r está ao quadrado, eu não posso deixar ao quadrado, então esse 2.500 acaba virando o quê? Raiz. Raiz de 2.500, que é igual a 50. Ou seja, o vetor resultante aqui vai ser 50 newtons. Então ele vai se deslocar a força desse formato aqui, ó, de 50 newtons. Agora vem a questão massa. Essa questão aqui é show de bola. Prestou atenção? Primeiro resolvemos. Bem de boa. Vendo aqui, o que é que nós vamos fazer agora? Presta atenção nisso aqui, ó. Um móvel se desloca 6 km para o norte. Vamos literalmente andar. Vetor é caminhar, ó. Então, pega um ponto aqui. Ele caminhou 6 km para o norte. E em seguida, 8 km para o leste, ó. 8 km para o leste. O módulo de deslocamento vetorial resultante é quanto? Ó, isso aqui é uma boa pegadinha. Ó, ele quer saber o deslocamento vetorial. Se fosse só deslocamento, seria o quê? 6 mais 8, que daria quanto? 14. Mas como ele quer vetorial, então vai gerar o quê? Ó, perpendiculares, ó. Então, é como se tivesse o quê? Um resultante nessa formatação. E aí vem o que aplicar Pitágoras. Lembrando, se fosse só deslocamento, só somaria 6 mais 8. Mas como ele quer deslocamento vetorial resultante, ó, vai o que? Para aquela mesma situação ali de vetores perpendiculares. Então vai ser r ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. R ao quadrado é igual... Quanto é 6 ao quadrado? Isso, 36. Mais 8 ao quadrado, 64. Aí vai. Então, r ao quadrado igual a 36 mais 64, 100. Esse ao quadrado não pode ficar, então vai se transformar em raiz. Qual é a raiz de 100? 10. 10 o quê? 10 quilômetros. Ou seja, a resultante aqui foi igual a 10 quilômetros. Galerinha, tira a foto, manda o print. É o seguinte, ó. Essa aqui foi a continuação da aula anterior de vetores. Para a próxima questão, próximo conteúdo, você é só clicar no link aqui que vai aparecer. E eu quero que todo mundo assista. Não pare não, não desista não, desistir é para fraco. Então vamos todo mundo aí juntos, seguinte. E é o seguinte, ó, não esqueça de dar seu joinha, de compartilhar. E de dar dicas, posições que estão achando do canal, muito bom nos comentários. E no mais, vamos juntos, segue aí, até o próximo vídeo com o Gigante da Física.